Oh, angels sent from up above. You know you make my world light up. When Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso AMIB no Ar. É uma atividade promovida pelo Departamento de Odontologia da AMIB. AMIB, para os que ainda não conhecem, né, é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e que ela tem por premissa estimular ciência, troca de experiência, educação continuada. E dentro da AMIB, nós temos o Departamento de Odontologia da AMIB. É com muita alegria que a gente tem o nosso primeiro Amibe no Ar de 2025 e hoje a gente trouxe uma nova pegada, né? Uma coisa, uma conversa um pouco diferente para sairmos daquela caixinha básica de higiene oral, de somente o que a odontologia pode fazer no controle de PAV, né? Para a gente extrapolar um pouco do que até então a literatura trouxe atrelado ao atendimento da odontologia. Então, meu nome é Camila de Freitas, eu estou como presidente do departamento na gestão 2024-2025 e hoje nós temos a grande alegria de estar aqui com todo o departamento de odontologia com vocês. Então, nós temos aqui a doutora Morgana Maia, doutor Wagner Leal, doutora Flávia Lobão, doutora Celi Vieira, doutora Luana Diniz e a doutora Claudiane Santana. Muito obrigada, time do departamento, pelo sim de vocês nessa noite, né? Muito obrigada por todos os colegas que estão aqui presentes. Nós estamos com 54 participantes, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa de troca de experiência, de vivência. A ideia não é que nós só que tenhamos fala, né? Vocês todos poderão participar com as perguntas via chat. Então, vou explicar para vocês mais ou menos como que vai funcionar. Nós vamos ter três blocos. Em cada três blocos, nós vamos ter dois debatedores e, ao final, a gente vai fazer todas as perguntas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter o Dr. Wagner Leal e a doutora Flávia Lobão, que vão falar sobre os focos ocultos da sepse, o papel negligenciado das infecções odontogênicas como origem de sepse na UTI. Muitas vezes a gente vivencia isso na prática, né? De ver que todos os focos são investigados, foco pulmonar, foco urinário, foco abdominal, foco cutâneo. Ah, pode ser foco odontogênico, né? Até que lembra da cavidade bucal, muitas vezes o paciente já perdeu suas janelas de oportunidade. No segundo bloco, nós vamos ter a doutora Morgana Maia e a doutora Luana Diniz, que vão falar sobre utilizar ou não a clorexidina, um artigo recente, agora de abril, né, da Intensive and Critical Care. E no terceiro bloco, a doutora Celia e a doutora Claudiane, que falarão sobre o papel do cirurgião dentista na deshospitalização do paciente crítico. Até onde vai a atuação da odontologia, né, gente? Nesse processo de deshospitalização. Sem dúvida nenhuma, quem nos trouxe para dentro do hospital foi a unidade de terapia intensiva. Mas essa ação nossa é muito importante, né? Na experiência do paciente em todo o hospital, quando ele sai de dentro da UTI, quando ele vai para as unidades de internação e também na deshospitalização, né? Nessa transição do cuidado. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós tivemos o cuidado dessa vez de estender o convite para profissionais de outras áreas, para que eles possam vir assistir e participar com perguntas, ouvir sobre essa odontologia, né, sobre explorar essas novas perspectivas da odontologia intensiva. E convidamos também algumas
pessoas da comunidade que possam entender mais sobre o que o dentista vem fazer na UTI. Quais são os meus direitos? Eu posso ter um dentista atuando com o meu familiar à beira-leito? O que isso vai fazer de diferença para um paciente ou para um familiar que um dia esteja na terapia intensiva? Então, sejam todos muito bem-vindos, doutor Wagner, doutora Flávia. A palavra está com vocês. Boa noite. É uma grande felicidade, né, estar aqui hoje, todos reunidos, o departamento reunido. E eu alinhei com o Dr. Wagner de começar a nossa fala, né, justamente nosso tema, as expectativas, né, quais as perspectivas e as expectativas, né, de onde viemos, aonde precisamos é, chegar, né? Então, já que é uma conversa diferente, um modo diferente do nosso webinar, eu trouxe aqui para quem ainda não é associado da MIB, ou para quem ainda não conhece, né, a estrada da MIB, nós temos aqui um livro, acho que está um pouco claro, tá vendo? Odontologia, é uma referência bibliográfica, que foi um livro elaborado pela doutora Tereza Márcia Moraes, em 2014, porém antes, muito antes disso, nós já estamos citados, né, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva através do mesmo artigo, do artigo da doutora, a importância do cirurgião dentista na UTI. E lá ela tem um quadro muito interessante, falando até exatamente essa questão, né? A infecção odontogênica pela via hematogênica à distância, né? Então, tem abscesso cerebral, abscesso ovariano, nesse artigo de 2016, ele é aberto, é só vocês colocarem na internet que vocês vão conseguir acessar. Então, o foco dentário, ele está negligenciado há bastante tempo. Nós temos até um trabalho no The Lancet, de 1978, quando ele fala exatamente de um foco dentário que fez um abscesso cerebral. E é um assunto relativamente recente dentro do hospital, como a doutora Camila falou, que a UTI nos trouxe, né, para o hospital. E precisamos, a cada dia, divulgar mais essa importância, divulgar mais essa relação, né, do foco dentário com todos os outros órgãos, porque através da via hematogênica, os micro-organismos da infecção dentária, ele vai chegar, né? Pode chegar em outros sítios. E muito importante, como a doutora Camila colocou, nós, né, a UTI nos abriu portas. Então, a gente já sabe, nós que atuamos na UTI, somos intensivistas, nós já sabemos que nos hospitais onde nós já estamos, não temos um serviço, a mentalidade da equipe muda. Então, o médico não achou um foco, o foco é indefinido, eles pedem parecer para odontologia, ou uma pneumonia muito reticente, o paciente já fez vários antibióticos e continua com aquela infecção. Então, eu já tive o privilégio de estar em casos que os leucócitos não diminuíam, o paciente tinha uma leucocitose importante, 21 mil, 25 mil, e após a remoção dos focos, no dia seguinte esse leucócito já caiu para 14 mil, depois 8 mil, e assim sucessivamente. Então, é muito gratificante a gente poder contribuir com a saúde integral do paciente crítico. Passar a palavra para o doutor Fagner. Bom, boa noite às minhas amigas da AMIB, boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma grande honra estar aqui mais um AMIB no ar, discutindo esse tema que é bastante importante, esses temas, né? Então é sempre um momento que a gente troca experiências, a gente aprende bastante e eu espero que seja uma noite muito proveitosa para todos. Bom, eu vou entrar um pouco mais numa questão que, para mim, me chama atenção desde a primeira vez que eu entrei no UTI, que é o desconhecimento de muitos profissionais, inclusive da odontologia, sobre o que realmente é a sepsis, né? Quando a gente pergunta em algumas salas de discussão, para aqueles que não conhecem uma UTI, a sepsis é um foco de infecção generalizado. Todo mundo acaba falando a mesma coisa, é um foco generalizado. E quando a gente estuda um pouco mais, a gente vivencia mais, a gente vê que basta um foco. E esse foco pode ser o único dente, que muitas vezes ele está assintomático, né?
mas que ali é um importante foco que foi negligenciado, não foi examinado da forma correta, não foi feito um diagnóstico, porque é uma doença silenciosa. Pode ser uma doença de origem periodontal, um processo crônico, que a gente sabe que é silencioso, ou pode ser um foco crônico de origem endodôntica, que também já está ali como uma infecção latente. E quando aquele paciente ele está internado, né, ele tem uma queda da sua imunidade, uma imunossupressão, essa manifestação ela pode comprometer a condição sistêmica, mas de uma forma silenciosa. E muitas vezes não é feito o diagnóstico correto. E o que a gente vê nas nossas unidades é que não é feito um exame detalhado ou não existem profissionais capacitados para que façam o diagnóstico correto. E esse é um diagnóstico que começa com o diagnóstico clínico e também como se diz, se faz o exame por imagem para que nos dê uma informação adicional e que a gente possa ser mais conclusivo no diagnóstico e, consequentemente, fazer um tratamento mais efetivo, né? Como eu trabalho aqui em 2 hospitais, o que a gente observa é que em um hospital que é uma condição melhor, a gente consegue ter uma tomografia, a gente pode lançar mão de exames de imagem de uma forma que nos dê ferramenta para que a gente consiga chegar nesse diagnóstico e no tratamento, mas eu também trabalho num hospital que atende muito SUS e que eu não tenho esse exame complementar, né? A gente poderia lançar mão de tomografias ou de raio-x portátil, mas não é a realidade das nossas unidades. Então, muitas vezes, a gente não consegue fechar um diagnóstico em decorrência da falta de um exame complementar, né? Eu não sei se essa é a realidade de todos que estão aqui nos ouvindo, mas eu sinto isso na minha vivência. É de muitas vezes faltar a ferramenta do exame complementar que me ajude a fazer um diagnóstico preciso, né? Mas a gente precisa estar com os olhos clínicos direcionados para aqueles focos latentes e silenciosos, que muitas vezes, como já foi falado pela doutora Flávia, muitos profissionais não se atentam para aquela realidade. Por exemplo, raízes residuais, né? A gente vê dentes que estão ali há anos. Ah, mas eu não sinto dor, o paciente não sente desconforto, mas ali é um foco que pode ou poderia estar latente, e no momento da internação, momento do desequilíbrio entre o sistema de defesa e o ataque, vai ser um importante foco que pode culminar num quadro de sepsis. Então, assim, eu queria deixar essa informação de que a gente precisa ter profissionais no dia a dia para fazer um bom exame, para fazer um bom diagnóstico e, consequentemente, chegar no tratamento adequado e ser assertivo no nosso tratamento na UTI. Dessa forma, a gente consegue diminuir riscos de complicações. E nós estamos falando de mortalidade. Então, a gente precisa ter o olhar mais clínico, mais crítico e mais detalhado, para que a gente não passe por essas situações, por esses focos, de forma desapercebida. Então, a gente precisa estar com a equipe muito bem treinada, muito bem engajada para a identificação de uma alteração periodontal, seja ela numa gengivite, numa periodontite, no estágio inicial ou no estágio avançado, fazer teste de mobilidade para ver se esse dente já tem um comprometimento maior, mais avançado da sua doença periodontal, e muitas vezes a necessidade de um exame por imagem, quando se tem na nossa unidade, para que a gente seja mais assertivo, como eu já falei. Então, de uma forma geral, o que a gente pensa nesses focos ocultos é a subnotificação ou subdiagnóstico deles, né? Que muitos profissionais ainda não o fazem da forma mais adequada. Então, eu queria deixar essa mensagem e a gente, dessa forma, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes durante a internação e na deshospitalização, que vai ser o tema a seguir. Então, a gente precisa estar com isso muito bem focado na nossa cabeça, né? Que a gente tem que ter um olhar crítico e clínico minucioso dentro das nossas unidades. Doutora Camila, eu passo a palavra.
Muito bom, Wagner. Eu acho que você trouxe uma dor, né, da odontologia e, e que a gente tem que trazer ela à tona, sim, porque nem sempre uma raiz residual ela precisa estar no formato de um abscesso para ser algo que agudizou, né? E nós temos realmente essa janela de oportunidade nas questões de ter mais acesso a exames, né? Exames de imagem, ter esse olhar clínico mesmo, minucioso, de avaliar essas raízes residuais, e muitas vezes, se você até conseguir enviar para a cultura o material do periápice, vai ser o micro-organismo que está numa infecção de corrente sanguínea, vai ser o que vai nortear o tratamento da sepse, né? Muito Sem dúvida. bem pontuado. Eu até Só uma tinha. complementação, Camila, só rapidinho. Nas minhas primeiras entradas na UTI, quando eu iniciei meu trabalho em UTI, eu fui questionado por um médico, o que é que eu estava fazendo na UTI. E eu expliquei, mostrei a nossa literatura, e aí eu fui abordado dessa forma: "Ah, vocês vão extrair dentes com infecção, mas a gente já dá um monte de antibiótico, vocês não vão ter trabalho, porque a gente já dá o antibiótico certo, a gente já mata todas as bactérias, para que ficar extraindo dente?" Então não há um entendimento que, se eu não remover aquele foco, eu posso até controlar a infecção, mas em algum momento ela vai voltar, né? A gente controla, mas ela pode agudizar em qualquer momento, a qualquer momento. O paciente está debilitado. Eu posso entrar com uma tonelada de antibióticos, qualquer que seja, eu vou controlar, eu vou tirar ele daquele foco agudo. Mas se eu não eliminar o foco, ele vai estar lá, né? Ele vai persistir, vai ter uma recidiva, né? E às vezes é difícil de entender porque não tira o pulmão, né? Não tira a bexiga, né? Eu queria É, fazer uma colocação também. É, e um paradoxo até. Na oncologia, né, o paciente, alguns de nós aqui, eu, doutora Claudiane, a gente atua também no transplante de medula óssea. ah, o paciente não entra no tratamento de transplante de medula óssea ou no transplante de órgãos também com algum foco eminente, mesmo que não estiver agudizado. Isso já é padronizado, né? Então, no paradoxo da UTI, onde o paciente também está imunossupresso, também está passando por várias questões, né, de imunológicas, infecções graves, asepse. Então, nesse contexto, também é muito importante, porque o foco dentário, ele pode desencadear a sepse por si só, mas ele pode agravar a sepse pulmonar, né? Ele pode agravar a sepse urinária, porque a gente sabe a íntima relação, né, dos micro-organismos da cavidade bucal com essas infecções. Então, como a doutora Camila disse, né, normalmente quando eu faço abordagem desses focos do paciente séptico no centro cirúrgico, eu sempre peço a cultura. E, por muitas vezes, né? Já tivemos a surpresa, nós não, nem tanto surpresas, né? De uma pseudomonas, de um alcineto, e é muito relevante. E é por isso que a gente precisa de voz, a gente precisa divulgar, né, muito ainda, para que estejam todos cientes dessas informações, porque muitas vezes, na grande maioria das UTIs brasileiras, a gente não tem equipe da odontologia. Então, que seja pelo menos capilarizada essa informação com as outras equipes, como o Dr. Wagner colocou, né? Se todos tiverem, né, essa lâmpadazinha acesa, olha, pode ser um foco dentário, vamos chamar o dentista que não está no serviço, mas ele pode ser um parecerista, ele ou o próprio dentista do paciente, onde ele pode estar numa UTI muito distante, né? Porque a gente sabe que ainda tem essa questão da regionalidade, né? Que nós temos mais dentistas atuantes mais no eixo do Sudeste, né? Nessa região. Então, ainda temos essa colocação a fazer importante também. verdade. Muito bom, Flávio. Vamos passar então para o segundo tema, né? Que é da doutora Morgana e a doutora Luana, um tema mais quente, né? Mais polêmico e que hoje está muito discutido isso, né? Que é utilizar ou não a clorexidina, um artigo que foi divulgado recentemente na Intensive Critical Care. Bem-vindas, meninas.
Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão assistindo a gente também. É um prazer poder participar aqui dessa discussão com vocês, né, desse evento, tanta gente participando, assistindo também. A gente vai falar sobre um assunto que é um pouquinho polêmico, né? E assim, apesar de ser estudado há praticamente 20 anos, né? A gente tem estudos de 2005, 2006 que vão mostrar essas ações, possíveis ações, benefícios e malefícios da clorexidina na cavidade oral dos pacientes, principalmente aqueles em ventilação mecânica invasiva. E mesmo depois de tantos estudos, a gente tem estudo clínico, revisão, meta-análise, a gente vê que ainda não existe um consenso muito bem definido na literatura e dentro do que a gente conhece como evidência científica e padrão ouro, né? E é interessante a gente mostrar esse quadro de artigo, porque é um artigo bastante recente, que saiu agora no início desse ano, né, de 2025, e ele vai fazer uma comparação. Então, são dois grupos de autores, e eles vão fazer a pergunta, né, nós devemos usar a clorexidina? E um grupo de autores dá a resposta que sim, e justifica, né, quais são as possibilidades e o que eles encontram de benefício nessa prática, e outro grupo de autores vai justificar como não, a gente tem evidências científicas o suficiente para a gente interromper o uso dessa substância na nossa prática. E aí, eu queria chamar a Luana para falar um pouquinho sobre essa linha do tempo do uso da clorexidina, como que isso se iniciou dentro da nossa prática, para a gente poder discutir também os outros artigos mais recentes, que vão falar um pouquinho sobre mortalidade, entender um pouquinho o que esses resultados dizem para a gente, né? O que a gente aplica, na verdade, na UTI, quando a gente está lá no dia a dia. Sim, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos, queridos colegas aqui do nosso departamento, sala cheia, né? Então, bem feliz. E ficou para a gente, né, Morgana, esse tema bem polêmico, realmente, que a gente já vem aí acompanhando, lendo os trabalhos aí dos últimos anos, né? Que realmente tem um grupo que está trabalhando muito em cima dessa temática, né? E a gente tem acompanhado isso. Então, assim, a gente observa ao longo do tempo, né, o que foi acontecendo com o entendimento do uso da clorexidina. Então, a gente lá no comecinho, muitos estudos traziam que não precisava escovar os dentes, era só usar a clorexidina, né? Então, quem já acompanhava nos congressos, a gente ouvia palestrantes falando isso. Não adianta escovar o dente, gente, só usa a clorexidina. E nós, como dentistas, ficávamos assim, meu Deus, eu não acredito, né, que eu estou escutando isso, porque realmente sempre nos incomodou o fato de nesses momentos, né, tirar aí a remoção mecânica, a escovação, que para a gente sempre foi, a gente sempre teve entendimento que é importante, né? E aí a gente passou por esse período que a clorexidina era grande ali, né? Vamos dizer assim, a grande, como é que eu posso dizer? A grande estrela, né, desse cuidado aí. Porque vários trabalhos vinham mostrando que ela reduzia, né, a colonização microbiana, tá? E também reduzia significativamente as taxas de PAV. Então, era a clorexidina que fazia isso, né? Então, por muito tempo, a gente acompanhou estudos dessa forma. E estudos que comparavam também usar a clorexidina com espátula com gaze, né? E a clorexidina com a escova. E várias revisões sistemáticas mostrava que não tinha diferença. Você podia usar espátula com gás e usar a escova, que não tinha diferença, porque o grande X aí era a clorexidina, né? A gente também veio dessa etapa. E nisso a gente observou a clorexidina sendo muito bem difundida aí, né? As UTIs lutando, assim, as equipes lutando para conseguir a clorexidina, né? Porque era padrão ouro você ter clorexidina no seu serviço. E aí, nos últimos anos, começaram a surgir os trabalhos falando de eventos adversos associados à clorexidina, né? Principalmente a questão da lesão pulmonar, né? Lesão pulmonar aguda, e isso fazia com que o paciente ficasse mais tempo na ventilação mecânica e também associando com a questão do aumento da mortalidade, né? E aí, no começo, nós ficamos, meu Deus, será que é isso mesmo, né? Então, assim, a gente começou a acompanhar isso aí e vimos que muito disso vinha de um uso talvez inadequado dessa clorexidina, né? Aquele paciente que
vai microaspirando, broncoaspirando ali por muito tempo essa clorexidina, né? Porque para ela causar uma lesão pulmonar, então porque o paciente broncoaspirou, né? Então isso para a gente consegue ter esse entendimento. Então a quantidade que a gente observa que sempre observou nos trabalhos com protocolos de higiene oral, a gente nunca teve uma padronização, né, com relação a isso. Então, quantidade, dose, frequência de uso, então isso sempre foi muito variado, né, nos trabalhos aí, cada unidade fazia como achava que era melhor. Então, e tudo isso influencia, né? E aí, com esses trabalhos chegando, né, e trazendo, isso foi aumentando aí, mais aí, puxando outros trabalhos, né, Morgana? E a gente observa que tem, de fato, a questão do uso, que nunca foi padronizado e que talvez nunca foi controlado, principalmente a questão da segurança, de usar essa clorexidina com critério, né? Mas, em paralelo, a gente começa a ver estudos que mostram que não há dados tão consistentes, certo? Com relação aos reais benefícios com relação à PAV, que seria o seu grande aí objetivo, que seria reduzir PAV, né, Morgana? Quer continuar? Sim, posso continuar. Com o passar dos anos, né, o que a gente mais ouve falar atualmente sobre clorexidina é em relação à mortalidade, né, e se criou um boom de que a clorexidina deveria ser abolida completamente, porque ela está relacionada com a mortalidade dos pacientes que estão dentro da UTI. E a gente tem dois estudos bem recentes que são bem marcantes, assim, e importantes, que seria o estudo do Dale, de 2021, e a gente tem um estudo da mesma equipe do Blot, que fez esse último artigo que a gente está discutindo, que foi uma coorte bem grande, né, com mais de 80 mil pacientes. E foi um estudo bem relevante para a gente entender um pouquinho dessa ação da clorexidina. E ele mostra que entre os pacientes em ventilação mecânica invasiva, na verdade, a gente não teve nenhuma prevenção adicional realmente de pneumonia associada à ventilação mecânica, tempo de extubação, tempo de internação, mas a gente também não teve um aumento da mortalidade. Os pacientes que tiveram esse aumento da mortalidade são aqueles pacientes que estavam fora da ventilação mecânica e alguns até fora da UTI, né? Fora da terapia intensiva. Então, são aqueles pacientes que estão na enfermaria. E eu acho que isso compactua muito com o que a gente pensa e com o que a gente prega muito hoje em dia, que seria não ter esse uso indiscriminado, né? A gente fazer a seletividade dos pacientes, que a gente vai prescrever essa clorexidina, pensando talvez num bem periodontal, né? Um paciente que tem doença periodontal, que tem uma gengivite, algum foco de infecção crônico que a gente está tentando controlar dentro da cavidade oral, por não ser o momento de uma cirurgia, de algum procedimento mais invasivo e justifica muito a nossa própria ação dentro da UTI, porque a gente está dentro da UTI não para fazer higiene oral, a gente está dentro da UTI para diagnosticar, encontrar um foco de infecção. E a parte do diagnóstico vem a nossa conduta também, né, o que a gente prescreve. Então, a gente individualizar o protocolo de higiene oral e dos cuidados orais para esses pacientes específicos, principalmente esses em ventilação mecânica invasiva ou aqueles que têm disfagia, um risco de broncoaspiração, pode sim trazer, né, muito benefício e não vai estar necessariamente relacionado com um aumento da mortalidade ou com algum outro aspecto que possa causar um malefício a ele naquele momento. Então, eu acho que basicamente é a gente não propagar um protocolo único para todos os pacientes, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem muita dificuldade de recursos em si, em muitos hospitais, principalmente os hospitais que atendem SUS, então é muito difícil também da gente encontrar alternativas e outros protocolos de cuidados orais que sejam acessíveis para todos eles. E eu queria deixar, inclusive, uma observação, porque na maioria dos estudos brasileiros que a gente vê, são grupos de pesquisadores dentro da odontologia que fazem essa busca e essa pesquisa da clorexidina, mas na maioria dos estudos internacionais que a gente tem, lógico que não como uma crítica, mas uma observação mesmo, a gente não tem dentista dentro das equipes de pesquisadores. Então, a gente não tem a visão daquele cirurgião dentista dentro da equipe para buscar o que ele realmente considera como um viés, ou que ele pode considerar, né, como alguma variável que ele acha que vai ser importante, vai ser considerável naquele resultado. Então, é um aspecto para a gente pensar também, né? Uma questão importante. Sim, só complementando aqui, Camila. Então, assim, se a gente puder fazer, se a gente puder colocar na balança, né, essa questão do uso da clorexidina, o que seria
o que a gente teria que considerar até o momento, porque a gente tem que ter sempre a mente aberta, né, para novos estudos e daqui a um tempo a gente pode estar discutindo outras questões, mas no momento a gente tem que considerar o quê? Que de fato até então, a gente não tem essas evidências consistentes, né, de que a clorexidina reduz a PAV e também não tem impacto em tempo de ventilação e em tempo de internação. Mas ela tem muitos outros benefícios mediante o perfil daquele paciente. Em paralelo, a gente chama atenção para aqueles pacientes que o dentista indicar a clorexidina, que a gente tem que estar atento para a segurança do uso, né? Porque a gente sabe que tem eventos adversos que podem acontecer com o uso da clorexidina, né? E aí, por conta desses eventos adversos, é que pode vir aí, né? Aumentar o risco de mortalidade daqueles pacientes, certo? Então, a gente atentar para essa segurança, para esse gerenciamento, né, essa presença do cirurgião dentista de forma rotineira, né, a importância, como a Morgana falou, dele poder individualizar, então, na hora que o paciente deu a entrada na UTI, ele fazer a admissão desse paciente e, o quanto antes, traçar um plano de cuidados, tá, bucais para aquele paciente, né, porque as pessoas têm necessidades diferentes, a gente não pode querer que, né, aquele protocolo sirva para todos. Não, o protocolo ele direciona, né? O POP, no caso de higiene oral, ele vai direcionar, mas a gente tem que trabalhar pela individualização. Eu acho que esse é o entendimento não só da odontologia, mas de toda a equipe da terapia intensiva, né? Cada vez mais trazer esse olhar individualizado. Então, a gente poder fazer o diagnóstico, poder traçar o plano de cuidados e de procedimentos, né, que forem necessários, até para dar segurança para essa higiene oral que vai ser realizada de forma rotineira. Então, que a gente trabalhe dessa forma, né, a gente vai conseguir agregar muito mais para esses pacientes, independente de qualquer produto, né, que aquela UTI possa disponibilizar ou a família possa adquirir. Muito bom, meninas, muito bom. Está sendo solicitado aqui no chat, Morgana, depois, se você puder falar pelo menos os autores que eles estão pedindo aqui direcionamento para o artigo, né? Para ter o artigo. Então, esse paciente nosso, ele entrou por uma sepse, teve os cuidados bucais com ou sem a clorexidina, e agora ele vai para a transição do cuidado com a doutora Celia e a doutora Claudiane. Agora é com vocês, meninas. Boa noite, queridos companheiros aqui do nosso departamento, os nossos queridos convidados que estão participando. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. E eu acho uma judiação falar esse assunto de clorexidina e tenho que falar sobre deshospitalização. Não posso falar nada da clorexidina. Mas é isso aí, queridas. Foi sensacional a colocação de vocês. E aí vamos partir para deshospitalizar esse paciente. Quando nós falamos em deshospitalização, nós temos que entender que isto não significa apenas dar alta. Não chegar no paciente, na família e dizer está tudo bem. Muito pelo contrário. A deshospitalização, ela passa por um processo de responsabilidade de todos os profissionais que estão atuando neste paciente em definir aquilo que deve ter como especial cuidado para que este paciente faça a transição desses cuidados com profissionais capacitados e preparados para atender esse paciente, bem como ele tenha continuidade nesses cuidados, fora da unidade de terapia intensiva. Não raro, na nossa assistência, nós encontramos situações dentro do mesmo hospital, da mesma instituição, onde o nosso paciente tem todos os cuidados necessários de higiene, de controle, adquiridos dentro da UTI, que ele recebe, e depois de 2, 3 dias, às vezes, quando ele está na unidade de internação, esses cuidados não são dado a continuidade. Isso é uma coisa muito séria. Mais ainda, a nossa preocupação é a responsabilidade da
odontologia. Nós tivemos um delay, um tempo onde nós entramos num anonimato muito dolorido, que foi descobrir que nós abandonávamos o nosso paciente na hora mais difícil dele. Cuidava, quando ele ia para a UTI, nenhum dentista ia lá cuidar dele. Nós não podemos incorrer no mesmo erro fazendo agora no momento da deshospitalização, porque também esse paciente necessita de cuidados especiais. E, principalmente, nós temos que pensar na possibilidade de que ainda não temos na comunidade profissionais da nossa área preparados a receber esse paciente. Então, a nossa responsabilidade na transição de cuidados é maior ainda. Nós temos que orientar os nossos pacientes o que eles precisam, como devem ser tratados e por quem devem ser tratados, porque grandes riscos podem acontecer na assistência desse paciente se o manejo clínico não for adequado. Esse paciente pode perder em qualidade, em segurança e, principalmente, o mais difícil é entender que esse paciente pode sofrer reinternações recorrentes porque não foi devidamente cuidado na alta e não foi devidamente orientado. Tanto é que os artigos mostram que toda reinternação até 30 dias após alta é porque houve alguma falha na análise e nessa transição e nessa continuidade de cuidados que o nosso paciente precisa. E bem como disseram lá no comecinho do nosso bate-papo, nós temos protocolos de admissão falhos e protocolos de alta nós ainda nem temos. A verdade é essa. Qual equipe de odontologia que hoje tem sistematizado protocolos de alta do nosso paciente? Nós avaliamos, cuidamos quando esse paciente chega na nossa unidade, mas muitas vezes nós nem somos chamados para uma avaliação, ou nem temos tempo, quando chegamos o paciente já recebeu alta, e não tivemos o espaço clínico de dizer, não, olha, tem que ser orientada essa família, que ele necessita procurar cuidados específicos e determinados, né, por nós. Inclusive, existe um estudo publicado em 2023 de um hospital sueco, fantástico esse estudo, aconselho todos a lerem, depois acho que a gente pode até ter uma comunicação aqui com os participantes que queiram, né, acessar esses estudos, que mostram que a maior falha em 12 afirmativas de um questionário reduzido que eles fizeram para medir a qualidade de cuidados continuados desses pacientes, a falha maior é não orientar adequadamente o que o paciente precisa dar continuidade de tratamento quando sai do hospital. E isso nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então, a deshospitalização é uma responsabilidade tal qual nós temos com o nosso paciente quando ele é admitido numa unidade de terapia intensiva. E aí eu quero passar a fala para minha querida doutora Claudiane, que tem um trabalho belíssimo na odontologia domiciliar, é uma profissional que trabalha dentro do ambiente hospitalar, que trabalha dentro das unidades de terapia intensiva e que faz esse serviço, essa assistência nessa continuidade de cuidados domiciliarmente também. Então, Clau, a palavra é sua. Obrigada, querida. É uma alegria estar aqui com esse conjunto, né? Compartilhando tudo que a gente veio conquistando nesses últimos anos. E eu penso que não tem como a gente falar de deshospitalização sem falar do que a gente viveu em 2020, que foi a Covid, né? Então, assim, a Covid veio mostrar a necessidade da importância desses cuidados bucais antes, durante e depois, né? Desse paciente crítico que vai para uma home care, que vai para uma casa de repouso, que vai para os cuidados de familiares, cuidadores, técnicos de enfermagem, desse paciente que sai para essa deshospitalização. Então, eu vejo que o paciente
do Covid, ele entrou no hospital muitas vezes deambulando, falando com dieta oral, e ele saiu altamente sequelado. Ele saiu com dispositivos invasivos como gastrostomia, traqueostomia, dieta enteral, dieta parenteral, contido no leito, né, imobilizado no leito. Então, foi uma nova realidade. E não tem como a gente falar disso sem trazer o que esse destaque para a odontologia. Existe um projeto do ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Estudo da Sepsi, que normatiza o que é padrão, né, para combate à sepsi nas unidades de terapia intensiva e em ambiente hospitalar, que foi um projeto Reabilita Sepsi. Então, ele criou esse projeto do Reabilita Sepsi, aonde cada profissional da equipe multi da UTI, odontologia, enfermagem, nutrição, farmácia, psicologia, terapia nutricional, cada uma dessas áreas teve essa oportunidade de preparar material didático voltado para o paciente desestabilizado, para a família, então, voltado para cuidadores, para técnicos de enfermagem, para enfermeiros propriamente ditos, para o paciente que tem alguma autonomia. Por quê? Porque esses cuidados bucais nesse paciente que vai para casa, se não tem esse acompanhamento, inclusive de saúde bucal, ele volta a reincidir. A gente já falou aí de focos de sepsis, né? Seja foco dentário, seja foco de corrente sanguínea, mas por origem da cavidade oral. Então, esse material é um projeto do Reabilita Sepsis que está lá no site. Então, em 2021, a odontologia foi convidada a inserir, fazer parte desse projeto, com muito material didático, com aulas práticas, com panfletos, com cartazes, com squeeze, né, verdadeiro ou falso, tanto a odontologia como essas outras áreas, né? E, em continuação desse projeto, no ano passado, nós do Departamento de Odontologia da AMIB, fomos convidados a construir uma cartilha de cuidados bucais no sobrevivente da sepsis, para esse público, voltado para esse público leigo, né? Uma linguagem clara e simples para que possam entender, em toda essa sequência, evitando uma nova infecção, uma nova sepse, né? E esse paciente não voltar para o ambiente hospitalar, principalmente para a UTI. E como que é realizado esse atendimento domiciliar? Então, primeiramente, né, a especialização do hospitalar, ela qualifica, né, a nós profissionais com essa graduação realizar o atendimento odontológico através do consultório portátil. Como que deve ser feito? Primeiro, esse consultório deve ter um registro na Anvisa. Então, ele tem que estar formalizado perante a Anvisa. O dentista precisa obedecer a toda a legislação vigente da sua cidade. Então, ele tem que ter um consultório físico, com um alvará de funcionamento, com um alvará sanitário, com alvará de bombeiro, quer dizer, ele tem que responder a todos os trâmites legais para atuar, né, na odontologia no consultório. Então, a partir desse momento, ele pode ter esse consultório portátil. Esse paciente tem que se não for o paciente consciente orientado, se for um familiar ou um responsável, ou até o responsável técnico, por exemplo, da instituição, né, que ele seja internado, por exemplo, ele tem que ter um termo de consentimento livre e esclarecido, porque esse responsável tem que assinar, concordando com o que está sendo realizado, documentando tudo que está sendo realizado, tem que ter um preenchimento de um prontuário clínico, né? Se não for eletrônico, que seja manual, assinado, mas hoje até as casas de repouso já têm isso, né? Já pela vigilância mesmo, esse prontuário clínico. É, o profissional tem que ter uma comunicação direta com o médico desse paciente, né? O dentista e o médico têm que ter uma comunicação fácil aí, né? Para saber as comorbidades que esse paciente tem, quais medicamentos que esse paciente faz uso, qual o procedimento, vai ser uma redução de carga microbiana através da limpeza dentária, vai ser remoção de focos de infecção, extrações. Então, praticamente tudo pode se fazer no ambiente domiciliar. Reembasamento de prótese, se o paciente teve uma perda, né, de peso acentuada, aquela prótese ficou desadaptada, então pode fazer esse reembasamento ou a confecção de novas próteses. Então, é muito que a odontologia domiciliar no acompanhamento desse paciente, no crítico, pós-sepse, pós-infecção grave, e que vai para o ambiente domiciliar, seja ele em qual âmbito for, pelo acompanhamento dos cuidados bucais,
o dentista, né? Especializado, qualificado, com o consultório portátil. Então, praticamente se pode fazer muitas coisas. E doenças sistêmicas com comprometimento em cavidade oral. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar pacientes, né? Qual o perfil desse paciente? O paciente neurológico, com aquelas demências progressivas, corpos de Levy, eh, lesões temporo-frontal, então paciente sequelado de acidente, paciente com ELA, que é lateral, esclerose lateral amiotrófica, paciente que com mais comprometido, que não tem condições de ir no consultório convencional. Então, eu penso que a gente pode compartilhar aqui um pouco dessa experiência, né, que sai da UTI, mas que continua com a necessidade desses cuidados bucais é, precisos desse ambiente domiciliar. Muito Eu bom. gostaria, então, de. Desculpa, Camila. Só gostaria de complementar que, além disso tudo, nós temos que lembrar que esse paciente ele carrega a microbiota, toda a microbiota do ambiente hospitalar, principalmente de uma UTI, micro-organismos, fármacos resistentes, que até 90 dias. Inclusive, se ele tiver uma reinfecção nesse período, ainda é considerado uma infecção hospitalar. Então, o quão importante é que nós tenhamos não só os profissionais que trabalham dentro do ambiente hospitalar, mas os que estão aqui fora do ambiente hospitalar, com conhecimento suficiente para atender esses pacientes. Obrigada, meninas. Queria só lembrar os participantes, né, os nossos 98 participantes, que as perguntas podem ser vinculadas via QIA. E aí eu já vou abrir para as perguntas, né, que é o melhor momento, são esses debates. E para Luana e Morgana, o que podemos usar no lugar da clorexidina? Quer falar, Lu? Quer que eu fale? É, é um desafio que a gente tem, não é uma pergunta fácil, né, de ser respondida, porque até hoje a Anvisa preconiza o uso da clorexidina para higiene oral nos pacientes em UTI. Apesar dos últimos artigos, as controvérsias sobre mortalidade, nunca foi atualizado nenhum tipo de protocolo e segue nas recomendações e nas diretrizes nacionais que a gente tem. Além disso, a maioria das substâncias que a gente tem em outros artigos que já foram testadas, que a gente sabe que é seguro, que é eficaz, a gente não tem muitas vezes nem a aprovação, né, pelo FDA nos Estados Unidos e nem a aprovação para serem comercializadas aqui no Brasil, como, por exemplo, o octenidol e algumas outras substâncias que têm um efeito bem similar e que às vezes têm um efeito relativamente melhor do que a clorexidina. Então, a gente continua utilizando a clorexidina de uma maneira cautelosa e individualizada, e a alternativa que a gente tem é instituir um protocolo de cuidados orais gerais para os pacientes que não vão usar a clorexidina, que aí vai conter escova e pasta de dente para aqueles pacientes fora da ventilação mecânica, que não tem risco de broncoaspiração, de disfagia. A gente pode fazer a higiene, né, dos pacientes desdentados, por exemplo, fazer uma boa higiene da prótese fora da boca, e quando a gente for fazer a higiene oral desses pacientes, fazer com uma gaze só embebido em soro fisiológico ou em água destilada, que é uma substância que, se a gente usar com cautela, né, tomando cuidado sempre com o risco da broncoaspiração, a gente também não tem risco, porque como a gente vê nos artigos, né, mais recentes, a remoção química do biofilme e a aspiração de orofaringe, daquela região supracuff, já faz muitas vezes a prevenção da microaspiração dessas secreções contaminadas da boca, né? Então, se não for um paciente que deva utilizar a clorexidina em si, a gente pode usar algum outro tipo de enxaguante bucal mais leve, ou utilizar, por exemplo, soro fisiológico e água destilada. Mas a gente ainda tem preconizado pela Anvisa, né, deixando claro que ainda é instituído que a gente use a clorexidina 012 nos pacientes sem ventilação mecânica invasiva. Isso não foi alterado, mesmo com os últimos estudos. Então, na maioria dos hospitais, a gente tem a utilização dessa substância abertamente mesmo. É mais a gente fazer o diagnóstico e ter a cautela para a gente prescrever para aqueles pacientes que a gente acha que de fato é necessário ou não. Não sei se a Lu quer complementar alguma coisa. Acho que tá sem. O microfone está desligado. Agora foi. Isso é bem isso que a Morgana falou.
E eu acho que a gente tem que, assim, estar muito atento é para que haja o controle mecânico desse biofilme, né? E até a intervenção odontológica que se faz necessário, né? Que se faz necessária. Então, às vezes, a gente cobra muito a higiene oral, né? Ah, o que vai ser feito de higiene oral, mas o paciente está lá, cheio de cálculo, né? Ali com vários fatores de retenção e que precisa da nossa intervenção também, né? Então, acho que a gente tem que lembrar disso. E produtos, assim, se você puder, né, dependendo do perfil do seu serviço, se você puder utilizar para o paciente que você vê que não há realmente necessidade de usar clorexidina, você poder instituir um creme dental sem lauril, né, para esse paciente, se você tiver recurso no seu serviço, ou outros colutórios, para pacientes, por exemplo, que têm mucosas sensíveis, porque já tem uma redução de fluxo salivar, né? Então, no mercado a gente tem muitos produtos assim bacana mesmo para esses pacientes que têm essa redução do fluxo salivar, porque a gente tem que pensar de preservar, né, assim, de restabelecer, né, assim, de, vamos dizer assim, de ter realmente assim, um microbioma bucal adequado, né? E para isso a gente tem que pensar na higiene oral, mas a gente também tem que pensar na hidratação desse paciente, no fluxo salivar, né? Melhorar tudo isso também. Então, a gente tem que focar nisso, né? Na regularização aí desse microbioma e no mercado realmente tem muita coisa e aí depende realmente dos recursos do seu serviço, tá bom? Eu acho que é muito importante a gente lembrar isso, né? Que não existe uma boca, graças a Deus, né? Senão a gente morria mofado, né? Uma boca bactéria-free. Mas pode existir uma boca com resíduos alimentares, né? Restos epiteliais de escamação free, né? Que a gente consegue remover mecanicamente. Que assim, o importante é isso, é essa remoção mecânica. E aí, esse uso customizado, né? Até se alguém se interessar, a gente tem as orientações para os pacientes sob ventilação mecânica, isso está dentro do site da MIB, foi um manual que foi construído pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, em parceria com a MIB, e aí nós temos o capítulo 33, né, que inclusive a doutora Vanessa Belíssimo, que está aqui nos assistindo, participou conosco dessa construção, que foi construído especificamente para os cuidados da cavidade bucal para os pacientes sob ventilação mecânica. E lá a gente aborda muito especificamente isso, o que fazer com restaurações atraumáticas, tecido periodontal, prótese, dentes, tubo, e a importância desse olhar do cirurgião dentista para atuar no tratamento do que é causa de desbiose, né? Para tratar o que está ali como patologia e que isso seria a, a, a indicação da clorexidina, né? Para quando o paciente tem uma doença, né? Então, para o dentista atuar justamente naquele alteração de normalidade que precisa ser tratado, diagnosticado e tratado, para daí o paciente ter uma higiene de rotina, né? E aí, já aproveitando que a fala está com as meninas, eu queria fazer uma pergunta, né? A Morgana falou sobre protocolo único. Isso é uma coisa que realmente nós que já estamos aí nessa construção na MIB há um tempo, a gente teme muito isso, né? Por isso que nós valorizamos tanto essa questão das orientações para os pacientes sob ventilação mecânica que foi feito agora, porque é um norteador do que cada serviço deve seguir, né? De acordo com a sua realidade, de acordo com o perfil do seu paciente. Então, quando a gente tem um protocolo, e ainda mais um protocolo num serviço onde às vezes não tem o dentista, a gente vê o quê? Flush de clorexidina, impactação de micro-organismo e de células epiteliais descamadas lá no terço posterior da cavidade bucal, que isso vai ser broncoaspirado com maior facilidade. Higiene da boca com a prótese lá dentro, ou higieniza só a prótese, não higieniza a cavidade bucal, né? Então a gente vê oportunidades de às vezes até gerar um evento adverso naquele paciente, pode ser às vezes até um evento adverso grave, né? Então, eu queria perguntar para as meninas assim, qual seria a sugestão de vocês para reduzir esses riscos
em locais que a gente sabe que ainda são muito apegados a um protocolo específico, né, de higiene bucal. Quero começar. Tem que revezar aqui, né, Morgana? É, então, eu penso que essa questão do protocolo, assim, seria, na verdade, não um protocolo, mas o POP ali, vamos dizer, uma higiene bucal mais simples, né? O POP ali, direcionador para a equipe técnica, até o dentista chegar e conseguir fazer a sua avaliação, né? Porque a gente sabe que nem todas as UTIs o dentista vai estar lá todos os dias, né? Infelizmente. Mas a gente preconiza que pelo menos 24, 48 horas o dentista já consiga fazer a admissão dos pacientes. Mas até o dentista chegar, a equipe vai precisar higienizar aquela boca, né? Vai ter que fazer. E aí, esse POP seria o direcionamento inicial até a gente chegar. E aí, para que isso funcione, a equipe tem que ser alinhada. A gente tem que trabalhar com essas equipes, orientar essas equipes. E essa orientação é muito baseada em como a gente aborda essa equipe, como a gente sensibiliza essa equipe, né? A gente costuma trazer o seguinte, que a gente quer empoderar essa equipe técnica, para que eles entendam o que eles estão fazendo e a importância do que eles estão fazendo, né? Que a higiene bucal, ela também ajuda a salvar vidas, né? E que eles precisam valorizar isso. Então, quando eles entendem isso, entendem que a gente está ali trazendo informações que vai agregar no cuidado que ele já faz, a gente consegue ter uma adesão dessa equipe, né? Então, acho que a gente batalhar, lutar ali diariamente para ter essa adesão é o essencial, né? E para isso a equipe tem que enxergar o dentista como um agregador, como uma pessoa que está ali para somar, né? Que ele está ali lado a lado, que ele faz parte daquela equipe e que ele está ali junto, né? Então, acho que esse é o nosso maior desafio, é o desafio que muitos colegas trazem para a gente, inclusive, de conseguir, né, se inserir, de conseguir ter essa adesão, e a gente precisa trabalhar em cima disso. Camila, eu vou precisar falar. Eu sei que eu não estou nesse bloco, mas eu vou precisar falar. Não tem jeito. Eu me segurei, mas eu preciso falar. Não, agora falando sério, é o seguinte, né, queridos? Eu acho que assim, o que nós temos que pensar é que, se nós entendemos que é o cirurgião dentista que define a melhor forma de se higienizar a boca desse paciente, por todos os riscos que podem acontecer se ele tiver um foco de infecção ativo, nós vamos causar bacteremias, nós vamos causar, às vezes, danos, ou melhor, pode ser causado danos até avulsão de dentes, isso eu já cansei de ouvir, quando os técnicos de enfermagem vão fazer uma higiene bucal seguindo algum protocolo da instituição. Então, por isso que nós estamos aguardando a publicação da higiene bucal simplificada que a Anvisa pretende publicar dentro de um manual de prevenção de infecções relacionadas à assistência de saúde, onde vai estar especificado que as técnicas de enfermagem, ao se admitir o paciente, elas utilizarão gaze, água destilada e óleo de coco. A gaze para limpeza mecânica, a água destilada para favorecer a diluição da matéria orgânica, do que elas puderem remover, e o óleo de coco com vitamina S possível, ou só o óleo de coco, vai depender, para lubrificação das mucosas. Sendo que em 24 a 48 horas, o máximo em 48 horas, seja chamado o cirurgião dentista para ir, aí sim ele vai especificar se esse paciente pode usar escova, se esse paciente pode utilizar um creme dental, que é uma coisa muito discutível dentro de uma unidade de terapia intensiva, né, gente? Nós temos que pensar que nós não temos muita domínio da condição do manejo de deglutição dos pacientes, do quanto ele está sob drogas psicoativas que fazem eles terem muito mais risco de disfagias, de broncoaspiração. Então, tudo aquilo que nós
colocamos a boca no nosso paciente, nós temos que ter controle, gerenciamento perfeito para que não fique nada sobrenadante e nada que o nosso paciente possa aspirar. Então, como é que nós vamos cuidar para isso, que isso aconteça? É reduzir a ação de quem não tem condição, e não é nenhum demérito, porque elas não tiveram a formação que nós temos, reduzir a ação das profissionais que, graças a Deus, estão lá para fazer esse primeiro atendimento, ou seja, não determinar escovas, cremes, fios, limpadores, o que for, e o cirurgião dentista, sim, com os olhos dele, com o conhecimento dele, ele vai dizer: esse paciente vai usar a clorexidina porque ele tem focos de infecção ativo. Esse paciente não precisa porque ele não tem nem dentes. Né? Então, essa discussão de como se usar, a forma correta, né? Não adianta ficar jogando clorexidina em cima de biofilme, isso tudo é nós que sabemos. Então, é isso que eu acho que a gente pode ter como um norte para esse assunto. Obrigada, Celi. Rapidinho, isso aí que você falou é muito importante, e inclusive a gente precisa, na nossa fala, orientar os técnicos com relação a isso, né? Exato. Porque a ideia dessa questão da higiene bucal simplificada, nesse primeiro contato, isso aí tudo a gente vai orientar para eles. Então, tudo que a Celi falou, a gente vai orientar para eles isso, para eles saberem até onde eles vão com segurança, e a partir dali, eles têm que chamar o dentista para fazer a intervenção, que eles consigam visualizar isso, entendeu? Que eles consigam entender os riscos desse cuidado, porque o cuidado que eles estão fazendo também tem risco, né? Exato, por isso que o olhar do dentista, ele vai determinar, vai realizar uma full mouth disinfection, né, que a gente fala, vai remover todos os riscos. Então, de fato, na população doente que nós temos no nosso país, muitas vezes esse paciente precisa passar por um tratamento para depois ser definido a higiene adequada. Bom, temos mais um monte de pergunta aqui. Uma delas, se alguém tem experiência com o uso do Bioxtra, né? Eu posso falar a minha experiência, a gente usa muito em paciente oncológico, até pelo risco que a clorexidina apresenta também de lesões em mucosa, né? Então, paciente de TMO, a gente utiliza muito o Bioxtra. Alguém quer pontuar mais alguma coisa sobre isso? Em relação ao uso da escova dental em UTI, em unidades fechadas, o recomendado seria descartar, usar uma única vez e descartar? Alguém quer manifestar? Camila, em É. relação à hidratação, né? Por exemplo, aqui na TMO, a gente já está com mais de 115 transplantes, né? Autólogos realizados aqui já desde 2016. E uma coisa que colabora muito é aquele gel, né? Que eu faço avaliação pré-transplante, toda avaliação odontológica, radiográfica, clínica, para liberar para o transplante. E prescrevo a hidratação de vitamina E e óleo de coco. Como também a laserterapia todos os dias, né? 12 dias seguidos, é o protocolo aqui do estado de Genoveva, aqui em Uberlândia, né? E para estímulo à produção salivar, porque a gente sabe que todo esse processo quimioterápico também reduz essa produção salivar. E então a vitamina E e óleo de coco salva muito esse paciente esses dias de internação durante o transplante. O laser para estímulo à produção salivar, o laser para prevenção de mucosite. Então, e na UTI também, todo paciente em ventilação mecânica, ou paciente idoso, paciente com respiração bucal, e o paciente oncológico, praticamente todos eu prescrevo esse gel que a família manipula e traz de volta, né, pro leito do paciente. Só aquele paciente fica com aquele leito. A equipe de enfermagem é treinada, né, a cada um mês porque é uma alta rotatividade dessa equipe técnica, né, de UTI, então sempre tem que estar refazendo esses treinamentos de higiene oral e sempre a avaliação primeira, né, do dentista para especificar como que tem que ser essa higiene oral individualizando o paciente, né, e não ser um protocolo engessado para todos, na verdade. Bom, Camila, eu posso falar um pouquinho sobre a escova, falando um pode, pouquinho da tá? minha realidade, Deixa eu tá? só responder aqui, somando com Claro, essa. claro, Ah, o claro. que estão perguntando aqui sobre o AGE. Só para pontuar que o AGE
principalmente algumas marcas, vem inclusive na bula, que ele é contraindicado para uso em mucosas. Então, idealmente, que a gente evite o uso deles. Pode falar, vai. Não, na verdade, eu só vou passar um pouco da minha experiência com relação à escova, né? Num cenário ideal, realmente seria a gente usar escovas descartáveis, mas a gente não vive nesse cenário ideal, né? E assim, por exemplo, aqui no meu estado, no Piauí, no começo a gente mal conseguia solicitar escova. As famílias eram tão carentes, são tão carentes, mas aquelas famílias que não conseguem trazer as escovas, a gente começou a conseguir parceiros que fornecessem. O ideal seria que ela fosse descartada, né? Mas o que é que hoje eu faço? Eu oriento a minha equipe a identificar o dia que a família trouxe, né, na admissão, identifica o dia e pelo menos uma vez por semana essas escovas serem trocadas. Durante essa semana, o que é que eu oriento? Que ela seja muito bem lavada, né? Seca bem a escova e muitas vezes eu oriento colocar um pouco de clorexidina, borrifar clorexidina para que consiga fazer uma, pelo menos um pouco, uma antisepsia, né, dessas cerdas da escova. Mas claro que no cenário ideal, como eu já disse, era descartar. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Claro que tem grandes centros que conseguem. Por exemplo, as escovas com aspiração, né? A gente pega as escovas americanas importadas, elas são descartáveis, descartáveis, são caríssimas e são descartáveis, né? E isso seria maravilhoso. Mas a gente não consegue. Eu não consigo colocar no meu serviço, que eu já estou há 15 anos, eu não consigo colocar uma escova com aspiração do jeito que é preconizado pelo fabricante. Então, a gente tem limitações, e como a gente falou, a gente tem um Brasil com inúmeras limitações financeiras, né? Cada realidade, cada estado, cada região tem a sua individualidade, poder aquisitivo diferente, que nos limita a fazer o que é ideal, né? Infelizmente. Uma coisa que, Nossa, então, já no assunto de deshospitalização, acrescentar isso, né, gente? Que ao deshospitalizar, o ideal é que o paciente não leve a escova que ele usou na UTI para casa. fazer uma colocação, complementando o que o Wagner falou. No meu hospital do SUS, né, eu tenho a sorte, o privilégio de poder ter uma escova com aspiração e nós elaboramos um treinamento, né, uma marca específica, enfim, com escova de aspiração. Nós elaboramos um treinamento e junto com a enfermeira da CCH que deu o treinamento comigo, e lá a enfermeira da CCH sugeriu essa higienização, né, que é muito usado na enfermagem, chama rinsagem, que é a higienização com álcool 70, né? Mas depois deixar ela aberta, bem seca, para se reutilizar. E, claro, ao menor sinal de detrito de matéria orgânica, desprezar. Então, a enfermagem pega, porque a odontologia não está 24 horas, né? No CTI, então, a enfermagem, o paciente intubou, pega essa escovinha, identifica, ela dura 7 dias, né, com 2 usos de 12 em 12 horas cada uma, e a gente fez esse treinamento, né, mas claro, nem todo local consegue ter uma escova com aspiração. Então, tem essa escova, uma marca comercial que é bem utilizada. Nós fizemos esse treinamento com duração de 7 dias, mas com a higienização adequada. Acho que uma coisa interessante também de se fazer, gente, é um levantamento financeiro. Hoje em dia tem escovas muito baratinhas, né, no mercado, que se compra até pela internet aí, às vezes até chegando a menos de R$ 2. E valorizar também quanto que o hospital paga com a espátula de madeira, com a gaze e com o quilo do lixo. Porque se você descartar uma escova por dia e, por outro lado, você descarta aí 2, 3 bonecas em cada higiene que o paciente faz, tem um impacto de peso de lixo diferente também, né? Então, isso foi uma experiência que a gente fez aqui e acabou, é, facilitando que o hospital aderisse ao uso da escova, né? Porque eles viram que financeiramente era melhor comprar uma escova de uma qualidade, logicamente. Não é uma
que a gente usa no dia a dia da nossa casa, né? Mas isso impactou nessa mudança. E aí nós temos uma pergunta aqui da nossa querida Inessa, né? Sempre presente, perguntando sobre a mudança da posição do tubo. Se existe alguma orientação nossa ou da literatura sobre de quanto em quanto tempo deve ser mudado o decúbito do tubo na cavidade bucal. Fica Posso quietinho. falar? Ah, quer falar, Celine? Pode falar. Não, não. Por favor, é você. Eu falei que eu vou ficar quietinha agora. Ah, é, eu vejo que a questão do decúbito do tubo, né, sobre o lábio, depende muito da equipe da enfermagem que você tem disponível no local e dos protocolos de enfermagem, né? Porque faz parte da prescrição de enfermagem que essa fixação do tubo seja trocada pelo menos uma vez por dia. De acordo com o horário do banho do paciente, eles troquem essa fixação e aí a orientação, na verdade, do que eu vejo, né, na maioria dos protocolos hospitalares, não é nem para você alterar em si a posição do tubo sobre o lábio do paciente, mas só você trocar essa fixação. Então eu vejo que muitas vezes, dependendo da equipe, você tem que orientar, né? Chegar para a equipe de enfermagem, se apresentar, falar que tem alguma lesão, que está preocupada, né, com essa pressão sobre o tecido, para que aí sim eles façam essa alteração. Senão, a maioria dos pacientes fica sempre com o mesmo posicionamento central, ou às vezes sendo um paciente neuro, que tem que mudar a fixação por causa de cicatriz pós-operatória, alguma coisa assim, fica sempre lateralizado. Então, eu vejo que depende muito do protocolo de enfermagem institucional e vai depender do seu recurso também, né? Porque a gente vai ter hospital que vai ter a amarração com cadarço, vai ter hospital que vai ter amarração com tensoplast só sobre o lábio, que tem aqueles fixadores grandes de hidrocoloide que vão ficar fixos por um bom período de tempo, né? Nem vai ter que ter essa troca da fixação. Então, eu acho que vai depender muito do protocolo de enfermagem daquela unidade específica, né? Nem só do hospital, mas do setor que você está inserido. Pelo menos do que eu vejo dos hospitais aqui em São Paulo é assim. Não sei se de literatura eu nunca vi nada tão preconizado em relação a horas de troca ou a quantas horas deve ser trocado dessa maneira. E aí entra, né, Morgana, mais uma vez o dentista sai da caixinha dele, porque tudo no hospital gira em torno de custos, né? Então, você falou aí do Tensoplast e do Ancorfest, né? Então, a gente tem hoje no mercado o Ancorfest que você consegue rodiziar esse tubo com muita facilidade. Todo mundo consegue, né? Não precisa nem de estar um físico, um enfermeiro ali. Ele tem um custo maior? Tem, mas se é um paciente que hoje a gente vive isso dentro de unidades SUS, né? Assim, em duas das unidades que eu vivo. Se é um paciente que ele tem uma possibilidade de uma intubação mais prolongada, por volta aí de 7 dias. Se é um paciente que tem maxila, né? Tem dentes superiores, aonde vai poder apoiar o fixador. Se você fizer o custo também de quantos fixadores vão ser trocados ao longo desses 7 dias, do tempo que para ali um fisioterapeuta, um enfermeiro para trocar, e do que é o tratamento de uma lesão por dispositivo, isso acaba sendo menos oneroso para o hospital do que não usar. Ele inicialmente era um fixador muito caro, que agora já tem um valor bem melhor no mercado. Logicamente, tem suas indicações e contraindicações. Você não vai usar num paciente que vai ficar aí 24 horas entubado, né? Mas que reduz muito o número de lesões por dispositivo e a possibilidade, inclusive, para higiene oral, porque o técnico consegue movimentar esse tubo e fazer a higiene, né? Ao passo que se ele tem, muita gente usa dupla fixação, né? Para evitar ali extubação acidental. Então, além da tensoplástica, ainda coloca um cadarço por cima, né? Tem um duplo fixador, então o paciente vai fazer lesão mesmo. E já tá ali que é para não sair do lugar, né? É, Camila, só para complementar, até falando em termos de valores, né? Eu fiz um levantamento com relação ao Ancofest, ao Anchofest, né? Ele já foi muito mais caro, como você já falou. Atualmente, o custo é de R$ 163 e ele tem uma durabilidade de 7 dias. Então, assim, o custo-benefício dele é porque as pessoas só pensam naquele valor imediato, né, e não o valor de 7 dias. A facilidade que se tem de manuseio, como você já falou, qualquer pessoa pode mudar o tubo de posição,
Quem conhece esse fixador sabe que é muito fácil. Então, você diminui o aparecimento de lesões, você facilita a higiene do paciente, é muito mais confortável. Claro que existem os casos que a gente não consegue adaptar bem, mas se a gente levar esse custo para o hospital, é muito melhor do que ficar trocando o cadastro ou outros fixadores que no mesmo dia o paciente com cialorreia contamina tudo, suja. Então é muito mais complicado, né? E com relação à mudança, por exemplo, nos hospitais que eu trabalho, quem faz essa mudança é único e exclusivamente o fisioterapeuta. E eles falam que essa mudança deveria ser feita 3 vezes ao dia, né, de 3 ou, no mínimo, 2 vezes ao dia, para exatamente evitar o aparecimento das lesões por pressão. Claro que muitas vezes não se consegue fazer isso. E aí, sempre que eu observo uma mudança de coloração ou já o início de uma lesão, aí eu solicito imediatamente a mudança de posição do tubo pelo fisioterapeuta. Mas é uma realidade de cada hospital que muda, né? Camila, só para trazer um ponto aqui que eu acho que é importante, assim, porque a gente fala muito do dentista se inserir nos protocolos institucionais, né? E essa questão da mudança de tubo, ela entra no protocolo de prevenção de lesão por pressão, né? Esse protocolo é um protocolo multi, e que, no mínimo, aí, vamos dizer, entra enfermagem, físio, medicina também, né? Na construção desse protocolo de prevenção de lesão por pressão. E a odontologia, ela ajuda a construir a parte da prevenção das lesões em face, né? Que aí inclui aí a questão da higiene oral, da higiene oral, a gente fala tanto de higiene oral, né? O pessoal está falando da higiene oral. Entra aí a questão das lesões, né, na cavidade oral, seja aqui lábio, até mesmo internamente, né? E aí, assim, é importante a gente destacar que esse protocolo, ele vai depender do tipo de fixação que o serviço disponibiliza, né, como vocês já trouxeram para cá, e, assim, existe uma referência que é até de um dos consensos brasileiros de ventilação mecânica, que eles recomendam a troca da fixação, essa fixação que não é a Anchofest, né? Essa fixação que muitas das vezes é uma adaptação, né? Seja com esparadrapo, seja com cadastro, né? Eles recomendam que ela seja trocada a cada 12 horas. Então, dependendo de como que está nesse momento da troca desse tipo de fixação, que ainda é, infelizmente, a realidade de muitos serviços, se aproveitaria para também trocar a posição do tubo, né? E se o paciente estiver usando angiofest, a cada 2 horas, que é a hora da mudança de decúbito, né? Então, vai mudar o paciente para um lado, vai mudar o paciente para o outro. Então, o tubo ele acompanha facilmente, porque com angiofest é muito tranquilo fazer isso, né? Mas um ponto que a gente precisa destacar é que nem sempre a gente vai conseguir que haja essa troca, na verdade, como se deveria, né? Porque é preciso um alinhamento da física com a enfermagem, mas que o que a gente pode estar atento é a questão da hidratação dessa região, né? Que essa região esteja sempre hidratada, região labial, perilabial, porque essa hidratação ela ajuda a minimizar, né, essa questão ali da pressão também, e que a gente possa gerenciar isso, porque quando a gente começa a acompanhar isso, a gente observa que cai, né, essa questão das lesões em face, que é um indicador importante para os serviços, né? Então, acho que a gente tem que estar atento e tem que estar atuante nisso aí também. Mas falando, né, de forma institucional mesmo, um protocolo de prevenção, né, de lesão por pressão. Queria complementar a fala também da Luana. Eu tive a oportunidade de elaborar, junto com toda a equipe multi, né, um protocolo de fixação segura. E lá, num consenso entre a físio, enfermagem, né, nós chegamos à conclusão que a gente iria determinar o rodízio, né, que é o decúbito, né, do fixador de 3 em 3 horas. E agora, o que a Luana falou é muito importante, né? A vigilância, né? A gente se anteceder ao problema, a prevenção, né? Então, se todo mundo tivesse olhar cuidadoso, a gente consegue prevenir bastante as úlceras, né? Pela fixação por dispositivo médico.
É claro que ninguém vai olhar a boca como nós olhamos, né? De forma cuidadosa, carinhosa. Acredito que tem até muitos enfermeiros que façam esse grande trabalho também, mas a prevenção é que eu acho que é a grande saída, né? E a gente tem uma grande ferramenta na mão também para prevenção, né? Que é o laser. Observou menor isquemia, você já faz, estimula ali a angiogênese, né? Bom, gente, nós estamos aproximando, né? Tá gostoso essa conversa, mas a gente está aproximando do final. E aí eu queria fazer duas perguntas. Uma pro Wagner e para a Flávia, né? Primeiro estão perguntando aqui no chat se tem algum artigo que fala a respeito da, de se fazer cultura dessa lesão periapical. Eu posso até responder essa aqui, é um trabalho que a gente faz aqui. Nós fazemos cultura de todo o material extraído. Isso tem norteado muito os infectologistas. Muitas vezes é um paciente que não teve uma coleta boa de um aspirado traqueal e é esse conteúdo que vai nortear aqui o tratamento, né? Mas se alguém tiver mais alguma contribuição. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que o Wagner falou muito no início sobre ter que justificar, às vezes, para a equipe, poxa, mas o paciente que já está em uso de duas classes de antimicrobiano, está crítico, e você ainda vai abrir uma loja cirúrgica, né? Vai fazer uma abordagem. E cada vez mais a gente tem que ter, além das habilidades técnicas, as habilidades não técnicas, né? Para contornar essas situações. A gente entende que hoje esse público jovem que veio, né, para terapia intensiva, entende a necessidade da odonto, é parceiro, conta conosco, mas a gente ainda depara com algumas pessoas que fazem esse questionamento, né? Então, que sugestão que vocês deixam para os colegas nesse sentido de realmente ser incisivo, da necessidade de se remover um foco infeccioso bucal e de que forma isso ser incisivo para conseguir o objetivo com o paciente, mas de uma mesma forma ser agregador isso dentro da unidade de terapia intensiva. Camila, eu aprendi com o tempo que a gente pode ser incisivo, como você está dizendo, de uma forma educada, a gente pode falar o que a gente quiser de uma forma educada, mas principalmente mostrando conhecimento, né? Se a gente sabe como mostrar a importância do que a gente tem feito com resultado, pronto, a gente não precisa de muitas ferramentas, né? Então, assim, eu acho que a equipe multiprofissional ela trabalha junto, mas que cada um precisa respeitar o profissional que está fazendo parte dessa equipe. O dentista domina a boca, o médico domina o corpo como um todo, mas, né, tendo que ter as suas especificidades. O fisioterapeuta ali, ele vai atuar diretamente na ventilação. Claro que a gente tem que conversar e discutir, mas se a gente não mostrar o nosso conhecimento por capacitação, com formação, a gente acaba não tendo argumentos. E a gente precisa ter argumentos científicos, mostrando o resultado com melhoras dos quadros, com evolução do paciente, para que a gente tenha respeito. Então, eu acho que basicamente o que a gente precisa fazer é mostrar formação, capacitação, conhecimento, né? Se a gente puder mostrar cada vez mais papel, eu sei que muita gente só acredita quando vê no papel, sem dúvida, isso é importantíssimo, porque nós vivemos de ciência, né? Nós vivemos mostrando resultados científicos, mas mostrar o resultado clínico para aqueles que são céticos é muito importante. Então, a gente precisa estar formado, mostrando conhecimento, capacitação, e nós estamos nessa luta há muitos anos, né? Então, quando a gente vê um trabalho que um colega colocou essa semana no grupo, um trabalho publicado na Nature, fantástico, né? 6 anos de acompanhamento, eu não estou me lembrando, me recordando agora, não sei nem se ele está aqui, o nome do colega, mas eu acho. Marcos Paim. Marcos Pronto, foi Paim, Brasília. exatamente. Então, fantástico, a gente precisa mostrar o nosso resultado para que a gente consiga, não é impor, mas a gente conquistar nosso espaço, né? Porque imposição é diferente de você mostrar a formação e conquistar.
Então, eu acho assim que a gente consegue fazer isso de uma forma muito bacana. E até essa pergunta anterior, né, de se fazer ou não cultura dos caídos das raízes residuais, isso é uma forma também de mostrar. A gente identificou até, por exemplo, o Burkholderia, que não é saprófita da cavidade bucal. Então, se você mostra que o que você tirou talvez estivesse realmente, talvez não, estava realmente sendo ofensor para a saúde daquele paciente, você vai criando um É, histórico ali relativo a isso, né? perfeito, Camila. Eu já tive um caso de uma Raffinia aurea, que é um micro-organismo comum no trato urinário, né? Então, realmente, na verdade, somos micro-organismos, né? Nós temos mais micro-organismos no corpo humano do que células. Então, por isso essa grande importância da nossa vigilância, né? Com os focos bucais. Muito bom. E uma última pergunta, né? Que a gente está aí nos nossos 4 minutos finais. Eu queria fazer para a Celi e Claudiane com relação a exatamente ali no momento da transição do cuidado, que o seu paciente ele vai de alta. Quando vocês acham que a gente deve começar as orientações sobre a transição do cuidado? E de que Ótimo. forma isso seria melhor empregado, né? Se é realmente um checklist para alta ou começar essas orientações enquanto a família já ainda está dentro do hospital, né? De que forma vocês orientam aqui? Eu vou só iniciar porque, coincidentemente, hoje eu li um artigo, né? Quando a gente vai conversar sobre qualquer assunto, a gente vai lá na literatura, né? Para falar aquilo que está publicado e com evidências, né? E tão interessante essa sua pergunta, porque acabei há pouco de ler um artigo que diz que a alta deve começar no dia da admissão do paciente. Todas as equipes devem, ao admitir o paciente, olhar esse paciente e já imaginar todo um plano de tratamento daquilo que vai ser realizado dentro da unidade e aquilo que vai ser realizado fora da unidade. Então, seria essa, acho que a resposta baseada e que até digo sinceramente que me surpreendeu, né? Porque a gente acha que deshospitalização é no final, não, ela começa lá desde o dia que admitimos o paciente. Até porque a É, gente precisa saber quem realmente vai ser o cuidador dele. Porque às vezes, no dia de ir embora, só vem o que paga para tirar o pai dali e levar embora. E quem Exato. realmente cuida, você perdeu a oportunidade do treinamento ali uns dias para trás, né? E até fazer contato, né, Camila? A gente no nosso curso vê quantas vezes nós fizemos contato com o cirurgião dentista que cuida desse paciente, ele que manda as radiografias para nos orientar, né? Como o Wagner falou, quanto que a gente tem dificuldade de diagnóstico, quantas vezes a gente já ligou, traz o contato do dentista, do paciente. Então, realmente, já vai atualizando o próprio colega sobre a condição do paciente, da saída dele, os cuidados em especial, a diminuição de controle, né, desse paciente, não dá mais só para ver de 6 em 6 meses. O paciente que passou por uma UTI, ele precisa ser visto pelo dentista no dia a dia dele, no máximo de 3 em 3 meses, porque isso já vai ter condições muito maiores de controle nesse cuidado, né? Então, assim, é esse protocolo, é esse olhar que eu acho que a odontologia vai ter que fazer com mais detalhes. Algo que eu queria acrescentar também, que nós temos aqui no nosso prontuário, no hospital, o plano terapêutico, que é aquilo que o paciente leva depois no pós-alta, né? Que orientações que ele pode levar naqueles cuidados bucais. E sempre que hoje nós temos uma UTI mais humanizada, então o familiar está sempre presente ali. Então eu sempre peço, né, quem acompanha aquele paciente, se não é o cuidador, ou é um filho, ou é a esposa, né, mas é um familiar próximo, observar a técnica que eu faço, como que eu quero que seja feito, prescrevo, deixo anotado e tem esse plano terapêutico que também acompanha. Porque esse processo tem que continuar fora da UTI, né? Tem que continuar nesse ambiente onde ele vai ser cuidado, seja no lar ou numa instituição.
Então, eu penso que isso faz parte desse trabalho né, do paciente, desse pós-alta mesmo, dessa pós-hospitalização. Obrigada. Pronto, nós chegamos no nosso último minuto, né? Finalizando aqui, eu queria agradecer muito a participação dos 93 colegas que se mantiveram presentes, né? O tempo todo, do começo ao fim. Espero que tenha sido um momento muito bom, né? De trocas, de aproximação. E falar para vocês que daqui uns dias a gente vai estar juntos de novo. Em novembro nós temos o CBMI, esse ano vai ser em Curitiba. Convidamos todos vocês a irem passar um pouquinho de frio lá com a gente. E falar que a odontologia realmente precisa de momentos assim, né? Eu quero muito agradecer à AMIB, que disponibiliza esse espaço para odontologia. A AMIB realmente abraçou a nossa especialidade. Tem esses momentos do Amib no ar, tem um curso específico, né, que é o Odontim, que vai acontecer na semana que vem na sede da Amib, específico de odontologia intensiva. Vocês também estão todos convidados a estarem lá conosco. É um momento interessante de muito network também, né, de conhecer colegas de vários locais diferentes. Já tivemos uma edição com colegas de 14 estados diferentes. E é isso, porque nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? E poder ter essa troca de realidade, poder entender um pouquinho das dores e das alegrias do colega e trazer isso para os nossos serviços é muito, muito importante. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, em nome da MIB, a presença dos debatedores que estiveram aqui, né? Dos palestrantes, dos colegas de casa. Desejar que tenham todos uma feliz noite. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite a noite, todos. Boa noite obrigada. a todos. Obrigada, pessoal. Nada, boa noite.